Fala investidores, Marcos aqui, sejam muito bem-vindos ao canal. E pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês 3 criptomoedas para o ano de 2024. Aqui a gente pode dizer o seguinte: no ano de 2023 vai ser o momento de acumulação, seguindo do ano de 2024, e a gente vai vender essas moedas, a gente vai realizar lucro de todas essas moedas no ano de 2025. Nessa nossa lista não tem Bitcoin e não tem Ethereum, porque vocês já sabem que essas são moedas de segurança de qualquer carteira. Então, normalmente você tem essas criptomoedas para proteger a sua carteira, juntamente com as moedas estáveis ou as stablecoins. Pessoal, antes de tudo, antes de eu começar a mostrar para vocês moeda por moeda, vale aqui ressaltar que cada uma das moedas que eu vou passar para vocês, ela daria um vídeo por si só. Porque são projetos com muito fundamento, ou seja, são projetos complexos, com termos novos e assim por diante. Então a gente precisaria de mais tempo. Então eu vou dar uma resumida em cada um desses projetos para me fazer você entender como eles funcionam de fato e te mostrar o potencial que eles têm. E antes da gente também analisar os projetos, eu queria falar para o meu eu do futuro, para o meu eu que está lá em 2024, que está lá em 2025, que atualmente, no dia de hoje, no dia dessa análise, o Bitcoin está sendo cotado a 26.353 dólares por unidade. E eu mostro o preço do Bitcoin nesse vídeo para lá em 2025 a gente olhar para esse vídeo e dar muita risada, porque provavelmente o Bitcoin já vai estar valendo muito mais do que 50, do que 60 mil dólares por unidade. Mas vamos lá para as 3 criptomoedas para o ano de 2024. Bom, pessoal, a primeira moeda é essa logo aqui, você provavelmente já conhece, que é a Radix. Radix é um projeto muito complicado, muito denso e que já vem sendo trabalhado, sendo construído há muito tempo. Então o que eu vou fazer aqui é resumir e ir nas partes principais para você entender como ele funciona e para a gente ver se tem potencial ou não de retorno. É claro, nunca é recomendação de compra nem de venda, é apenas o que eu estou fazendo, os estudos que eu estou fazendo sobre essas moedas. Então vamos lá, o que é a Radix XRD? Radix é uma plataforma de contratos inteligentes de camada 1 que começou com o problema de como descentralizar o sistema financeiro global de 400 trilhões de dólares e trabalhou de trás para frente a partir desse objetivo. Então é um projeto que está fazendo uma engenharia reversa aí no sistema atual para tentar transformar o sistema atual, seja o sistema acionário, o sistema do mercado Forex e assim por diante, em algo descentralizado, porque hoje tudo é muito centralizado. Bom, já começa com uma proposta muito difícil, muito complexa, mas que tem um mercado gigantesco. 400 trilhões de dólares é bastante coisa. Para você ter uma noção, o mercado cripto atualmente tem 1,11 trilhões de dólares, ou seja, muito pouco se comparado ao mercado tradicional. Então é um projeto que busca um mercado muito grande. Após mais de 9 anos de pesquisas, testes e desenvolvimento, a Radix está pronta para conquistar o mundo do DeFi. Para quem não sabe, DeFi é finanças descentralizadas, com a Crypto, sua linguagem de programação intuitiva orientada a ativos. A Radix Engine, o primeiro DeFi Engine programável do mundo, e a Cerberus, um algoritmo de consenso que fornece composição atômica com escalabilidade linear. Você provavelmente não entendeu nada sobre composição atômica e escalabilidade linear, mas eu fiz aqui um bloquinho para a gente entender o que significa esses termos. Escalabilidade linear significa que para cada recurso adicionado a um sistema, o desempenho aumenta de maneira diretamente proporcional. Então, quanto mais recurso você vai colocando dentro do sistema da Radix, mais ele vai crescer, mais ele vai aumentar o seu desempenho, e esse desempenho ele vai crescer de maneira proporcional ao recurso colocado. E capacidade de composição atômica basicamente é um dos recursos mais importantes da DeFi, né? Porque ele trabalha com a interoperabilidade de apps e ativos, que geralmente são chamados de componibilidade, ou seja, a capacidade de compor uma única transação fazendo uso de múltiplos sistemas inteligentes autônomos de contratos. Ou seja, é você estar realizando uma transação utilizando de contratos inteligentes de diversas redes diferentes, de diversos sistemas diferentes. É basicamente você conseguir juntar vários sistemas diferentes. Resumindo para a galera que está começando aí no mercado. Agora, quem são os fundadores da Radix? Dan Hughes, residente do Reino Unido, descobriu o Bitcoin em 2012. Com sua experiência no desenvolvimento de tecnologia de telecomunicações, ele pôde ver o tremendo impacto que o blockchain poderia ter nas finanças globais e muito mais. Tendo pesquisado Bitcoin por um ano, ele iniciou o eMunie, mais tarde renomeado como Radix, no Bitcoin Talk em maio de 2013. Nos 5 anos seguintes, Dan se concentrou em resolver o maior problema da época, a escalabilidade. Ele inventou e testou várias arquiteturas de consenso, incluindo a Blocktrees, as DAGs, as Cash, Tempo e a Cerberus. Essa Cerberus aqui é extremamente importante. Em 2017,
Piers Hidhart ingressou como CEO. O projeto foi renomeado como Radix e o financiamento foi obtido da Taavet Enriquez, cofundador da TransferWise e LocalGlobe, um líder europeu em VC, o que torna a Radix única. A Radix é a única em todos os níveis da sua pilha de tecnologia, fornecendo uma linguagem de programação exclusiva orientada a ativos, a Scripto, que visa melhorar substancialmente a experiência do desenvolvedor Web3 e DeFi, fornecendo ativos, tokens, como um recurso nativo de primeira classe de linguagem, uma máquina virtual exclusiva, a Radix Engine, o primeiro DeFi Engine do mundo, que promete fazer pelo DeFi o que os mecanismos de jogos fizeram pelo desenvolvimento de jogos, e um algoritmo de consenso exclusivo, o Cerberus, que trança o consenso em uma shard space massivo, com cada transação sendo cross-chart e atômica. É isso que dá a Cerberus sua combinação única de composição atômica com escalabilidade linear. Então você pode acompanhar aqui que existe muita inovação tecnológica, alguns termos novos que muitas pessoas não conhecem, mas que a gente já deu uma olhada no começo do vídeo, e é um projeto que vem para englobar basicamente tudo. E parece, na minha concepção, que vai revolucionar o mundo cripto, e eu vou explicar o porquê. Calma, abre seu coração, vem comigo que você vai entender. Pessoal, antes de tudo, vamos entender aqui quantas moedas Radix XRD existem em circulação. O token Radix é o token nativo da rede pública Radix com o ticker XRD. Finalidade: o XRD é usado para proteger a rede pública Radix, apostando-a como parte do sistema de provas de stack delegados na Radix. O XRD também é o único token usado para pagar taxas de transações do Radix, que são queimados. Ou seja, é um token que tem utilidade, e isso é extremamente importante quando a gente analisa um projeto. Fornecimento e alocação. O XRD tem um fornecimento máximo de tokens de 24 bilhões, ou seja, é escasso, pessoal. 24 bilhões é pouca coisa. Os 12 BN foi alocado na agência da rede pública Radix, 9,6 bilhões desses tokens são desbloqueados, pelo menos 4,2 bilhões de XRD estão circulando nas mãos do público, uma quantia que continuará a crescer devido às recompensas de emissão de rede como parte do sistema de prova de participação delegada na Radix. 2,4 bilhões estão indefinidamente bloqueados na reserva estável de moedas. Então a gente consegue entender que esse projeto ele tem um pouco de inflação com o passar do tempo. 12 BNXRD está sendo cunhado pelo protocolo Radix como emissão de rede para recompensar participantes e validadores por um período de aproximadamente 40 anos. A emissão de rede começou com a gênese da rede pública Radix em junho de 2021. Agora vamos para uma análise mais descritiva aqui da XRD, que é o token da Radix. Pessoal, atualmente o preço está em 0,07 centavos de dólar. Um projeto que a gente pode considerar muito barato, tá? Muito barato. O valor de mercado é de 100 mil milhões, 721 milhões de dólares. O valor de mercado abaixo de 1 bilhão, o que dá um potencial para esse projeto de crescimento gigantesco, porque projetos abaixo de 1 bilhão de dólares têm um potencial de crescimento muito grande. E se você observar, o volume nas últimas 24 horas do projeto, ele tem crescido bastante. Aqui a gente vê um aumento de 14,8%. Tá todo mundo começando a olhar para esse projeto, negociando muito essa moeda. E talvez aqui uma das partes mais importantes, o fornecimento circulante. 42% já está disponível no mercado. O fornecimento máximo é de 100 mil, milhão, bilhão, 24 bilhões de XRD, uma quantidade escassa, podemos dizer assim. E o fornecimento total atualmente está em 100 mil, milhão, bilhão, 12 bilhões de tokens. Vamos continuar analisando aqui, vamos continuar descendo para a gente entender um pouquinho mais sobre o que esse projeto vem para resolver. Para quem não sabe, existe no mercado cripto um trilema muito conhecido que é o trilema da blockchain. Quando você constrói uma blockchain, você normalmente vai ter nela escalabilidade e descentralização, ou descentralização e segurança, ou segurança e escalabilidade. Você nunca vai conseguir ter as três características em uma mesma blockchain, porque é meio que impossível, vamos dizer assim. Então, se você olha para o Bitcoin, você vai ter descentralização e segurança. Se você olha para Ethereum, você vai ter descentralização e segurança, mas você não vai ter escalabilidade. O Bitcoin não tem escala. Por isso que a gente fala que o Bitcoin é uma máquina pesada. A Ethereum também não tem escala. Ela está tentando resolver o problema da escala com soluções de segunda camada, como a gente tem visto aí nos últimos estudos. Mas, de fato, esse é um problema do universo cripto. E a Radix vem com um projeto, com um arcabouço de tecnologias novas que tenta acabar com esse problema do trilema da blockchain. E me parece que ela, de fato, vai conseguir,
mas não no curto prazo, no médio prazo. Então é um projeto bastante promissor. Bom, então esse é o projeto Radix, um projeto que na minha concepção tem um potencial bastante grande, mas lembrando, nunca é recomendação de compra e nem de venda. Bom, pessoal, vamos então para o nosso segundo projeto, porque o nosso tempo tá passando, e o segundo projeto, para quem não conhece, é esse aqui, é a Lido Finance. Mas o que é a Lido, Marcos? A Lido é uma solução líquida de stake para a rede Ethereum. O Lido permite que os usuários apostem seus ETHs sem depósitos mínimos ou manutenção de infraestrutura, enquanto participam de atividade na cadeia. Por exemplo, empréstimos para retornos compostos. Pessoal, essa aqui é uma das partes mais importantes do projeto, porque esse projeto ele consegue democratizar o acesso ao stake no mercado. Marcos, eu não estou entendendo. Tem como você explicar de uma maneira mais simples? Tem. Se você for olhar para o Bitcoin, você vai perceber que ele funciona através do Proof of Work, prova de trabalho. Você precisa de ter maquinário pesado para estar validando as transações. O mercado cripto recentemente passou por uma revolução, e a gente viu isso acontecendo na Ethereum, que foi a migração do Proof of Work para a prova de participação, ou seja, o Proof of Stake. Então, antes, aquele mecanismo que funcionava a partir da prova de trabalho, ou seja, a partir de CPU, a partir de computador ligado na rede, agora passa a funcionar através de um mecanismo de consenso, onde alguns tokens que estão bloqueados na rede validam as novas transações. O grande problema é a centralização, porque quem validava essas transações normalmente é quem tem muito Ethers para bloquear dentro da rede e validar essas transações, já que o mínimo necessário para você fazer isso é uma quantidade bem alta de Ethers e a grande maioria das pessoas não teriam acesso a essas pools de validação. A Lido ela vem para descentralizar. A Lido é uma solução onde você, mesmo tendo poucos Ethers, consegue mandar para o protocolo e o protocolo consegue colocar para validar transações dentro da rede da Ethereum. Agora, o que é o LDO? O LDO é o token utilitário nativo e ele é usado para concessão de direitos de governança, então é um token de governança, gerenciamento de parâmetros e distribuição de taxas, e ele também governa a adição e remoção de operadores de nó Lido. Quem são os fundadores da Lido? Lido é uma DAO que fornece, ou seja, uma organização autônoma descentralizada que fornece um serviço de apostas líquidas para a rede Ethereum 2.0, permitindo que os usuários ganhem recompensas de apostas sem manter a infraestrutura de apostas. Os membros do Lido DAO incluem Semantic VC, Parafy Capital, Libertus Capital, Terra, Bitscale Capital e alguns outros grandes investidores já conhecidos no mercado cripto, inclusive alguns investidores anjos importantes aqui que a gente já conhece. Mas vamos para a parte mais importante aqui. Quantas moedas LDO existem em circulação? No momento da gravação desse vídeo, pessoal, 0,9% da oferta total de LDO está em circulação. A Lido lançou seu aplicativo de apostas em 19 de dezembro de 2020 com 1 bilhão de tokens LDO criados na Gênesis. No momento da redação desse artigo, os membros fundadores da Lido DAO possuem 64% dos tokens LDO. Estes são bloqueados por um ano, após o qual serão adquiridos por um ano. No momento da redação desse artigo, o único LDO desbloqueado existente é o airdrop de 0,4%, distribuído para os primeiros apostadores e tokens da Tesouraria DAO. A alocação desses tokens é a seguinte: Tesouraria DAO 36,32%, investidores 22,18%, validadores e detentores de assinaturas 6,5%, desenvolvedores iniciais da Lido 20%, fundadores e futuros funcionários 15%. Bom, pessoal, mas para você entender o projeto, então, você tem que entender que o mercado cripto ele sai do Proof of Work, começa a entrar no Proof of Stake, e o que de fato a Lido faz é fornecer essa piscina de liquidez para que os pequenos investidores consigam colocar os seus etéreos dentro dessa piscina da Lido e ela juntar esse Ethereum de toda essa galera pequena que está colocando os seus Ethers para validar transações e mandar para a rede ETH. Então esse projeto acaba gerando uma democracia dentro da rede ETH, fazendo a migração do Proof of Work para o Proof of Stake, ou seja, permitindo o pessoal que tem pouco capital a ajudar nessa função de validação de transações. Um ponto importante é que se você olhar lá dentro da DeFi Lama, você vai perceber que o projeto tem TVL, ou seja, uma grana alocada nele de 12,2 bilhões de dólares. Já o market cap da moeda, ele está atualmente, pessoal, em 1,8 bilhões de dólares. Ou seja, o market cap da moeda não chega nem perto do que de fato o projeto representa. Então, na minha concepção, por todo o sistema, por tudo que esse projeto faz,
ele também tem bastante potencial aí para o próximo ciclo de alta. E o nosso último projeto é esse aqui, pessoal, DYDX, ou para quem gosta de falar inglês, a DYDX. Bom, DYDX é um token de governança para o protocolo de segunda camada de trocas de criptomoedas descentralizadas sem custódia de mesmo nome. Ele serve para facilitar a operação da camada 2 e permitir que os traders, provedores de liquidez e parceiros contribuam para a definição do futuro do protocolo como uma comunidade. Os detentores de tokens têm o direito de propor alterações na camada 2 do DYDX e têm a oportunidade de lucrar por meio de apostas em tokens e descontos nas taxas de negociação. Construído no mecanismo de escalabilidade StarkX da StarkWire, a camada 2 é usada para negociação de perpétuos com margens cruzados na plataforma. A solução de dimensionamento permite que a DYDX aumente a velocidade das transações, elimine os custos de gás, reduza as taxas de negociação e reduza os tamanhos mínimos de negociação no protocolo. Uma plataforma de código aberto com funcionalidade de contrato inteligente. A DYDX foi projetada para que os usuários emprestem, tomem emprestado e negociem criptoativos. Embora a DYDX ofereça suporte à negociação à vista, o foco principal da plataforma é a negociação de derivativos e margem. A bolsa foi fundada em 2017 com mais de 10 milhões em financiamento de capital de risco inicial e foi lançada em 2019. A oferta inicial de moedas, o ICO do token DXDY, foi em 9 de setembro de 2021. Mas quem são os fundadores da DYDX? Antônio Juliano, um programador experiente com experiência em tecnologia blockchain, é o fundador CEO da DYDX. Ele entrou pela primeira vez no espaço criptográfico em 2015 ao conseguir um emprego como engenheiro de software na Coinbase, uma plataforma de trocas de criptomoedas. Formado em Ciências da Computação pela Universidade de Princeton, Antônio Juliano embarcou em sua jornada empreendendo e fundou a DYDX no início de 2017. O que torna a DYDX única. A DYDX é uma exchange de criptomoedas que combina ferramentas financeiras avançadas com descentralização. A plataforma oferece suporte à margem de negociação, um produto financeiro que permite aos investidores aumentar sua exposição a ativos digitais por meio de alavancagem. A margem isolada do DYDX permite que os usuários atribuam fundos específicos na conta como parte de uma negociação, enquanto a margem cruzada utiliza todos os ativos que um trader mantém na plataforma. Perpétuos, um tipo de contratos futuros que não tem data de venda pré-determinada, também está disponível para negociação na DYDX. A bolsa atualmente oferece uma alavancagem máxima de 25x em ativos sintéticos sem prazo de validade. Bom, você provavelmente não está entendendo nada, mas eu vou te explicar. Basicamente, a DYDX é uma exchange, é uma plataforma onde você faz trades, só que é uma plataforma descentralizada. Ou seja, não é centralizada como a Binance, como a BingX, como a FTX e assim por diante. Então, só pelo fato de ser descentralizada, ela já tira muitos problemas da jogada. Mas para você entender o que eu estou enxergando aqui, você precisa ir um pouquinho mais a fundo. E aqui entra um ponto muito interessante. Dentro dessa exchange, você faz a custódia das suas moedas, não é a exchange. Quando você coloca as suas criptomoedas dentro da Binance, você está correndo um grande risco da exchange quebrar e ela levar todo o capital que você tem com ela, como aconteceu com a FTX. Dentro da DYDX, isso não acontece, porque você faz a custódia das suas moedas dentro da sua carteira. E quando você vai fazer uma operação, ela utiliza de smart contracts, de contratos inteligentes para fazer essas negociações. Então, o seu risco ele é mínimo dentro dessa exchange. E um outro grande ponto, que para mim dá uma pontuação muito grande para essa plataforma, é que se você negociar menos de $500 mil por mês, você não paga taxa nas operações em derivativos futuros. Quem faz trade, olha para isso aqui e fala, meu Deus, achei o céu. Porque o grande problema quando você vai fazer uma operação hoje na Binance, BingX ou qualquer outra corretora é a taxa. A taxa que você paga para fazer operações. Ainda mais quando você se alavanca, aí você paga mais taxa ainda. Só que a DYDX ela resolve esse problema, falando o seguinte, se você operar menos de $500 mil por mês, você não paga taxa. E isso para mim é impressionante, porque quando o mercado crescer, quando novos traders entrar no mercado e eles conhecerem essa proposta, na minha concepção, eles vão começar a utilizar a plataforma, porque eu vou começar a utilizar essa plataforma já que não tem taxa, já que você não paga taxa. Então ela utiliza de smart contracts e você faz de fato a custódia das suas moedas. Você pode fazer por uma carteira quente ou por uma cold wallet, uma carteira fria.
Bom, pessoal, então esses são os 3 projetos aí que eu queria trazer nesse vídeo pra vocês. Um vídeo um pouco mais longo, onde eu mostro um pouco das moedas que eu estou comprando aí pro próximo ciclo. Então é uma visão resumida desses projetos. Cada projeto desse aqui daria uma live de 1 hora ou mais aí de análise, de estudo. Mas o grande intuito desse vídeo foi realmente apresentá-la pra vocês. Agora cabe a cada um de vocês estudar mais a fundo, entender mais a fundo e ver se faz sentido ou não investir em cada uma delas. Eu tenho as 3 em carteira, mas não recomendo pra ninguém, porque isso aqui é investimento de risco. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo pra mim qual moeda faltou, qual moeda que você acredita que tem um grande potencial para o próximo ciclo que eu posso analisar e quem sabe trazer em um futuro vídeo. Muito juízo nos investimentos, um forte abraço a todos, falou, valeu, é nóis!